Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o vídeo de hoje eu vou mostrar um documento que eu fiz para você, para todos, sobre o Enem, um estudo para o Enem de forma gratuita. Você acompanhando esse documento e seguindo ele de forma correta, você consegue tirar uma boa nota, passar no curso que você deseja pelo SISU. Bom, vou mostrar aqui o vídeo, né, mostrar o documento, o que é que tem nele, para vocês começarem a estudar por ele. E aqui no canal vai ter mais vídeos, vou tentar voltar após de um ano, além não só trazendo conteúdo de filosofia e sociologia que eu comecei, mas de outros assuntos, falando também de estudos, cronograma e dentre outros. Aqui vai ser diverso, vai ser um canal diverso, falando de várias coisas referentes à educação que eu quero passar, eu quero que atinja um público, as pessoas consigam estudar, acessibilidade para todos. E o YouTube é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que as pessoas gravam e é importante isso, propagar a educação, né? Para quem não tem, que não tem possibilidade. E aqui uma introdução, você pode acessar também o meu Instagram, que eu falo mais sobre educação lá, posto postagens, anuncios também. Então aqui é Nem Baiana, o nome no meu Instagram, e estudo gratuito para Enem, você estudando sozinho, por conta própria, não tendo nenhum cursinho presencial ou online. Aqui está o sumário para vocês acompanharem. Aqui eu criei um cronograma, mas como diz nas observações, este cronograma assim é apenas um exemplo. Você tem que criar o seu cronograma de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a domingo, se você quiser, os horários. Então, você pode ficar à vontade em mudar de acordo com suas necessidades, questão de tempo e quantas disciplinas consegue absorver no dia. Eu estava estudando para o Enem, quando eu era vestibulanda, eu colocava 3 disciplinas à tarde. Eu estudava no terceiro ano, ensino médio, de manhã, e à tarde eu estudava para o Enem especificamente. Então, eu colocava 3 disciplinas, mas tinha dias que eu colocava 2, eu variava, então fui um cronograma de acordo com o que eu gostava, com o que eu conseguia absorver naquele dia, aquele conteúdo. Se fosse um conteúdo mais difícil, eu tinha que estudar mais, me empenhar, me preocupar mais nele. E nas observações também, o sábado pode ser separado para realizar uma redação ou um simulado. É importante que você deixe um dia, eu deixava o sábado para uma redação, um simulado. Então, todo sábado eu fazia uma redação, mas nem todo sábado eu fazia um simulado. Eu fazia, por exemplo, 2 por mês, ok? E é super importante fazer uma redação por semana para treinar, porque você não ter esse hábito e quando chegar lá na prova já tá assim, ó, ligeiro, quando for fazer a redação, não vai ter dificuldade, não vai sentir aquela pressão. Poxa, eu passei o ano todo fazendo, por que eu vou ter dificuldade agora no domingo, sabe? E no domingo eu separava para descansar, então eu aconselho vocês também a desligar um dia totalmente do Enem, não pensar em outras coisas, assistir filme, sair, mas não focar, né? Esquecer do Enem por um dia, então eu deixava o domingo. Aqui algumas dicas para o Enem, mais do que saber todo o conteúdo de todas as disciplinas, porque a gente sabe que é muito conteúdo. Não prova conteudista, vai estar lá as perguntas do que você estudou. Então não é só isso, você saber todo o conteúdo é importante, mas é preciso ter estratégia na hora da prova. Como assim? Começar pela disciplina de onde domina mais. Eu dominava mais humanas do que linguagens, que é muito pesada. Então, eu comecei por humanas, depois eu fui para a redação, para o meu projeto de texto, depois eu fui para a linguagem de novo, e depois fui colocar a redação, né, na parte que valia, no rascunho. Então, quando entregarem a prova, você já olha o tema da redação, que foi o que eu fiz, e faz um projeto de texto. Eu vou explicar mais na frente o que seria um projeto de texto. Ok? Mas é importante, porque assim que a pessoa que entregar a prova para você, você olha a redação. Aí já começa a pensar em alguma coisa que vai falar no tema de desenvolvimento, conclusão, que vai fazer o quê. Então é importante, porque a redação, eu vou falar aqui em um vídeo só, um vídeo mais pra frente, que redação ela aumenta muito sua nota. Se você tem, por exemplo, dificuldade em exatas, que é o que eu tenho,
aí a sua nota vai cair. Então a redação ela consegue suprir essa baixa que você teve em uma disciplina, em uma matéria que tem dificuldade. Faça um cronograma das disciplinas que serão estudadas a cada dia, como eu mostrei aqui acima. Faça muita questão daquele assunto até se cansar, muita mesmo, porque você já vai ter muitos educadores falando por aí, estudo por questão, porque funciona mesmo. Quando você vê toda questão daquele assunto, você aprende dele. Aí você vê um assunto, uma questão na prova do Enem, você consegue, você desenrola, porque você já fez muito, já fez mais de 30. Analise a prova do Enem, antes de tudo, antes de você começar. Você nunca viu a prova, não sabe nem o que é, vai ver a prova, analise, vai ver o que ela pede, vai ver o que a redação pede de você, que tem umas observações embaixo, vai ver as questões, o nível das questões, se você está alto, está baixo para você, se você consegue responder sem nenhuma dificuldade. E as redações de nota 1000, que o Lucas Phelps, o menino que gerou na redação, quando falava sobre privacidade digital, e aí ele sempre, todo ano ele lança, não sei se ele lançou, esse ano acredito que não ainda, o do ano passado, 2022, que falou sobre povos originários. Acredito que ele vai lançar, ou já deve, né? Não sei, não acompanho muito ele como eu acompanhava antes. Mas é importante fazer olho nessas cartilhas para ver como é que o corretor quer, né? Pense sempre no seu futuro e que você quer construir. Tenha foco, tenha sempre um objetivo. O que é que eu estou estudando? O que é que eu estou todo dia, segunda a sexta, segunda a sábado, estudando para o Enem? Eu quero fazer faculdade mesmo? Eu quero fazer esse curso porque eu gosto? Então você tem que responder essas perguntas primeiro, né? E aqui está uma playlist do YouTube, como eu falei. Esse documento tem o objetivo de você estudar sozinho, sem nenhum cursinho, sem ajuda de cursinho nenhum, ok? Então você vai acompanhar o quê? Com playlist no YouTube. O YouTube disponibiliza muitos assuntos, muitos vídeos, o povo faz muito vídeo. Então você consegue montar uma playlist só de vários assuntos de todas as disciplinas que o Enem cobra. Então, por exemplo, linguagens, português. E aí você vai clicar nesses. Por exemplo, português, o mais famoso é o professor Norlen. E eu aconselho vocês a estudarem por ele. Também ele. Então aqui está todo completo. Inglês, está todo mastigadinho. Espanhol, se você for fazer inglês e espanhol, você não pode fazer os dois, tem que escolher um. Inglês ou espanhol. Ah, mas eu tenho que estudar espanhol. Você escolhe inglês. Não, eu estudo inglês. Se eu escolher espanhol, só vou estudar espanhol. Artes também está cobrando. Literatura. Literatura eu aconselho muito vocês estudarem por esse carinha aqui. Os vídeos dele são só 5 minutos, gente. Mas é muito importante. Porque o que ele fala é pontos importantes daquela matéria. Então você não precisa ficar assistindo de meia hora. Fora o que você vai ter que suprir, né? Tem que ser estratégico também nos estudos. Por exemplo, matemática é muito assunto. É muito assunto. Em literatura, você assistindo esse vídeo, você consegue saber o assunto. Por exemplo, o modernismo. Ele explica, em 5 minutos ele consegue, porque ele diz os pontos importantes. Então você não precisa ficar assistindo meia hora de literatura, de um vídeo. Assiste esse, ok? E também você pode assistir por esse, né, que são vídeos mais longos, como eu falei, meia hora, você decide. Você decide. Aprendeu em 5 minutos? Tudo bem. Não aprendi. Então eu vou assistir esse de meia hora. Minha vida. Ciências humanas, história. E história você estuda tanto geral como no Brasil, né? Eu gosto mais de estudar a história do Brasil. É mais interessante, né? Mas o geral, sem dúvida, também é muito interessante de estudar. Então você tem que estudar essas partes. E aí você vai dividindo o seu cronograma. Geral e Brasil. É importante que você estude. Uma semana você estuda os dois. Não deixa geral para uma semana e o Brasil para outra. Porque aí vai acumular muito. Tenta estudar os dois em uma semana. Mas não precisa ser em um mesmo dia. Geografia também é 2. Física e geopolítica. Eu amo estudar geopolítica 1000 vezes melhor que física. Não sei se você vai junto comigo nessa questão de relevo, geografia. Não sou muito... não gosto muito, mas geopolítica, essa questão de guerra, de revolução, interessante, né? E aí você acompanha. E no mesmo esquema, né? Se você quiser
de geografia, estudar as duas divisões da geografia na semana, para não acumular. Filosofia e sociologia, temos uma playlist aqui dos dois, mas eu aconselho vocês a estudarem também pelo Parabólica, que foi onde eu estudei também, que é muito bom. Para mim é o melhor professor do YouTube, que ensina tudo mesmo de filosofia e sociologia para o Enem, porque é específico, sabe? Ele ensina de uma forma muito assim, que é uma conversa, sabe? Ele ensinando você, não questão de professor e aluno. Ciências da natureza, um pouco mais pesado, a biologia é muito assunto. Então você tem que se dedicar, principalmente se você quer uma faculdade que está na área de saúde, né? Então você tem que arrasar em biologia, em ciências da natureza como um todo. Química, tanto tem duas divisões, inorgânica e orgânica, as duas são difíceis, na minha consideração, na minha opinião. Física também pesadinho, né? Matemática, super pesado. Mas se você não tem dificuldade, aí é bom para você. Estudar, fazer revisões e realizar muitas questões. O que eu acho de matemática é que você aprende mais por questões. Muito mais. Você vê a teoria, né? Não descarta a teoria, mas você vê indo para questões logo. Então, tudo que tiver de YouTube de matemática, para o Enem, você absorve. Tanto que eu coloquei 3, mas você pode colocar mais. Na sua playlist. E redação, assistir os vídeos, entender a estrutura e partir para a prática. Bom, eu aconselho vocês estudarem pela Luma em Ponto, no canal dela. Eu aprendi muito com ela sobre redação, porque ela ensina tudo mastigadinho, sabe? E aí quando você começa a fazer a sua primeira redação da vida, você faz direito. Porque ela ensina, ela traz os métodos, ela não só fica falando, sabe, como outros. Ela vai para a prática mesmo, mostra, escreve, dá exemplos de redação. E aí você aprende na prática, fazendo toda semana. E se você não quiser estudar por playlist do YouTube, eu aconselho vocês acessarem a Cultive. Na Cultive, para mim, um dos melhores sites de cursos que ganham certificado. Não sei se esse do Enem ganha certificado, mas os outros ganham. Fiz inglês, pretendo fazer espanhol lá. E aí você acessa por aqui, né? Você também pode baixar no aplicativo, eu uso o aplicativo no celular. E tem o Enem completo. Aí você vê se dá certo pra você ou não. Não assisti às aulas, mas em relação aos outros vídeos é interessante, ok? Falando um pouco sobre, de forma mais específica da redação, aqui, ó, o que eu falo de projeto de texto, quando você pega a redação, quando você olha qual é o tema, aí você faz o projeto de texto, você coloca aí você pensa, cara, qual vai ser o meu repertório inicial? O que é que eu vou falar para mostrar aqui uma introdução, né? Porque introdução é isso, mostrar um pouco do que você vai falar. E mostrar o porquê o tema é um problema que a gente tem que reverter, que traz consequências, vai ser umas causas. E aí você vai trazer a tese 1 e tese 2. E o desenvolvimento 1, repertório 1, desenvolvimento 2, repertório 2, 8 linhas e a conclusão. Isso aqui sobre redação eu vou explicar em outros vídeos que eu quero fazer. Entendeu? Eu quero fazer vídeos específicos para redação. Então isso aqui você depois lê com cuidado. Vou deixar na descrição do vídeo um exemplo da redação, minha redação do ano 2020, sobre saúde mental, as doenças mentais e o preconceito, né, que é atrelado a elas. O que precisa contém a redação Enem, aí vocês olham direitinho, porque o vídeo já está estourando. Argumentos, eu vou explicar tudo, vocês já podem dar uma olhada, mas eu vou explicar tudo minuciosamente em outros vídeos, temas anteriores. Você pode notar que está bem completinho, e eu pretendo atualizar ele cada vez mais. Okay? Toda semana eu vou atualizando, deixando ele melhor para vocês, né? Porque nunca é demais, é uma melhoria contínua, como diz na administração em empresa, é uma melhoria contínua, sempre. Ó, redação, Enem, os temas, uma análise, onde encontrar questões, provas e gabaritos, no site do INEP, ok? Lá tem as provas e os gabaritos. E você também baixa o aplicativo do Missal, que tem todas as questões e todas as questões de todas as disciplinas dos assuntos específicos, de forma gratuita,
Eu acho isso incrível, sério, incrível. Só não sei se tem de formato de site, mas eu fazia mesmo no aplicativo e dava certo, ok? Porque pode ser um pouquinho chato, tá? Fazendo um aplicativo e tem os distratores das redes sociais, mas vai dar certo, só ter atenção. O que mais cai em cada disciplina? Aqui, em português, todas as disciplinas, tal. Ok. Todos os conteúdos em ordem de cada disciplina. Você estudar em ordem, é assunto demais. Poxa, por isso que eu digo, será que um asiático consegue tirar uma boa nota no Enem? Que é complicado, muito complicado. Aí você pega uma pessoa de renda baixa que vem a desigualdade social, você acha que ela consegue tirar uma boa nota? Então a educação no Brasil é um privilégio. Então se você está podendo estudar, se você tem os meios, você tem internet, estude, viu? Porque a educação nesse país é um privilégio e a gente tem que agradecer quando a gente tem esse acesso, porque muitos não têm. E é isso, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Vamos estudar, vamos batalhar, vamos conquistar nossas coisas. E até o nosso próximo vídeo. E é isso, quero continuar, quero gravar mais. E obrigada.